Se liga na Santana FM 37 3242 9696. Muito bem, marca comigo 4h26. Vamos falar de saúde, vamos falar de boa alimentação. Hoje tem ponto de encontro com a doutora Priscila Guimarães. No ar, ponto de encontro. Um convidado especial, um assunto interessante, importante para você conhecer, aprender e saber mais. Ponto de encontro. Agora, na Santana FM. Boa tarde, Priscila Guimarães. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Luíde, boa tarde aos ouvintes da Rádio Santana. Isso, hoje a Priscila nos trouxe aqui um tema, gente, interessante. Você que faz uso, você que já fez, pretende fazer uso, tem aí dúvidas, pode também mandar as suas perguntas, os seus questionamentos, mandar também a sua opinião. Eu fiz o chamamento aqui do tema e a nossa amiga Rosimeire, lá do Morada Nova, rapidamente ligou, falou: eu quero deixar aí a minha opinião sobre o assunto. Parece que aí no final de semana uma emissora de TV apresentou uma matéria especial fazendo referência ao suco detox, sobre a eficácia, a eficiência dele, se justifica como algo que possa ser um coadjuvante no emagrecimento do cidadão. Inclusive, nós já falamos aqui no programa sobre detox, né? Já falamos. Mas para quem ainda não sabe, o que é o conceito de suco detox? Então, na verdade, Luíde, o conceito de detox vai muito além de um suco, né? O processo de detoxificação é uma qualidade natural que o organismo da gente tem de fazer a eliminação de toxinas. Então, tudo aquilo que é indesejado é transformado e eliminado do nosso organismo através da urina, das fezes, do suor, do próprio cabelo, da saliva. Então, essa eliminação de toxina é o que a gente chama de detox, né? E aí, alguns alimentos que podem ser potencialmente detoxificantes, que ajudam nesse processo de detoxificação, muitas vezes chegam no mercado com esse rótulo, né, de serem alimentos detox. Nós, inclusive, salvo engano, se eu não estiver muito enganado, nós conversamos aqui a respeito do seu atendimento no consultório, e parece, se eu não me engano, muitas vezes você diz que um dos primeiros passos que você recomenda é esse suco detox para fazer uma limpeza. Na verdade, né? A gente, quando vai avaliar o paciente, a gente sabe que a gente dificilmente faz alguma intervenção antes de colocar a casa em ordem, né? Então a gente precisa primeiro organizar o organismo daquela pessoa para poder fazer alguma intervenção mais positiva. E aí uma dessas organizações de casa podem ser exatamente estimular essa detoxificação para o paciente conseguir eliminar a toxina de forma mais eficiente. Porque como às vezes o paciente chega no consultório consumindo muito industrializado, então os conservantes, corantes, aromatizantes vão ser toxinas, né? Às vezes cozinha em panela de alumínio e o próprio alumínio é uma toxina. Então todas essas condutas a gente tem que dar uma limpada geral no organismo para poder conseguir atuar. Não é em 100% dos casos que a gente precisa fazer, né? Então tem pacientes que, lógico, chega pra gente numa situação melhor, mas quando necessário a gente precisa estimular esse processo, não necessariamente com sucos, mas com vitaminas, minerais, fitoquímicos e outros alimentos que vão ajudar o fígado nessa transformação de toxinas em substâncias que podem ser eliminadas. Tá, mas muita gente usa o detox como um produto para emagrecer. Isso. Ele tem essa finalidade? É esse que foi o alvo da discussão? Discutiu-se mais que usa-se detox para emagrecer do que para você manter o corpo equilibrado, saudável, limpo de toxinas? Na verdade, a maior parte da discussão foi essa mesmo, na tentativa do emagrecimento. E o que se bateu muito em cima foi da questão do suco detox, do suco verde para ser utilizado como detox, né, de dietas que são baseadas só em sucos. Então, o grande pecado da reportagem foi ter sido extrema demais, né? Ela fez uma abordagem de dietas muito radicais que normalmente a gente não utiliza no consultório porque não tem necessidade disso. A gente introduz alimentos que têm esse caráter de melhorar a eliminação de toxinas, mas não com essa promessa exclusiva de que só ele vai resolver.
Até porque se a gente fosse pensar desse jeito, a gente teria que acreditar num milagre, né? Que tomar um suco verde de manhã resolveria todos os meus problemas e eu emagreceria de qualquer forma. Eu ia criar mato lá em casa igual um doido. Então assim, é sempre complicado quando surgem esses temas. Eu falo que nutricionista até arrepia quando escuta falar que vai ter alguma coisa de nutrição na televisão, porque normalmente é nesse sensacionalismo que está o erro. Porque da mesma forma que colocaram a detox como sendo ineficiente, pensando só no suco verde, pontualmente, ou numa dieta mais radical, pontual, do mesmo jeito que eles colocam que o vinho ele é sempre bom para o coração, ou que o chocolate também ajuda a emagrecer, ou que comer frango com batata doce te ajuda a ganhar músculo, né? Então são esses extremos que a mídia joga e que a população às vezes não está preparada para poder receber e que entende a informação de uma forma errada. Também, né? Não é de todo verdade, porque o suco verde ele tem várias propriedades que podem fazer essa estimulação e fazer essa melhora do processo de eliminação de toxinas. É claro que para a gente ter um resultado, a gente tem que ter um todo. Não adianta nada eu tomar um suco verde e continuar cozinhando na minha panelinha de alumínio, né? E continuar lá fazendo consumo dos industrializados que vão estar ricos nos conservantes, corantes e aromatizantes, tomar água contaminada, né? Utilizar alimentos ricos em agrotóxicos. Então, para poder fazer uma detoxificação eficiente, a gente precisa de uma série de organizações que não só o suco verde. Então, o que mais ficou pesaroso na reportagem foi exatamente isso, de tentar bater numa única tecla, pegar um único alimento, né? E eles falaram também muito de alguns suplementos em cápsula, que eles fizeram o teste e viram que as quantidades que estavam no rótulo não batiam com as quantidades que estavam no produto, e não fazer essa conduta integrada, né? E uma vez que se falava de alimento, o que a gente, enquanto nutricionista, esperava é que um nutricionista fosse falar sobre. E aí a gente viu o administrador de empresa, a gente viu o médico, mas o nutricionista mesmo não apareceu. E o suco detox, na verdade, ele se diferencia de um para outro nas suas propriedades e na sua ação do organismo, porque ele pode ser feito de verduras, de folhas, principalmente de folhas, né? Não sei se tem legumes também que entra. Normalmente entra. Né? Diferenciados, por exemplo, só para te pedir uma exemplificação. Eu acredito que tem muita gente que faz detox com couve, cenoura, laranja e maçã. Sim. Tá. A couve combinada com a laranja e a maçã e a cenoura terá uma ação no organismo. Sim. Mas se eu pegar o suco, o detox, e fizer espinafre, beterraba, salsinha, enfim, e colocar, ela vai ter uma outra ação no organismo ou não? Na verdade, Luíde, o objetivo de se fazer um suco verde ou um suco detox, né, que é como ele é mais conhecido, é ter um apanhado de vitaminas e minerais mais completo em uma única refeição. Então, quando a gente mistura essa série de frutas, de legumes e vegetais em um copo de suco, às vezes a pessoa naquele copo ela consegue tomar uma quantidade de vegetais que ela não conseguiria tomar numa refeição, por exemplo. Então não tem que ser necessariamente o suco, igual a gente falou da laranja, da maçã, da couve, da cenoura. Se na hora do almoço eu comer uma salada com os mesmos vegetais, eu vou ter o mesmo resultado. Então Sim. Isso não modifica muito. O que a gente vê é que o processo de detoxificação no fígado, essa transformação das toxinas em uma substância que seja fácil de ser eliminada pelo nosso organismo, requer uma série de vitaminas e minerais. Então, por isso a utilização dos sucos detox, né? E desse complexo todo. Então, se eu misturar da forma que você falou, né? A laranja, a maçã, a cenoura e a couve, eu vou conseguir estimular esse processo por causa das vitaminas e minerais que estão ali presentes. Né? Se eu misturar o abacaxi, com uma fruta vermelha, por exemplo, eu também vou conseguir estimular esse mesmo processo, porque eu tenho vitaminas e minerais também que vão estimular o processo de detoxificação. Né? Então, o objetivo é mostrar que esse processo ele vai muito além do rótulo, né? Só de mostrar que ele é detox. Então, não é porque aquele produto tem a chamadinha detox que ele vai fazer milagre na minha vida. Eu sempre perguntei aquela hora a respeito de emagrecer, porque a nossa amiga Osimeire disse que ela fez uma intervenção aqui bem antes de nós até começarmos a entrevista, já em defesa do detox. Sim. Mas ela relacionou
a melhora física dela ao suco detox, mas eu acredito que ela esteja equivocada, partindo do princípio de que ela diz também que ela faz academia. Sim. E ela falou assim, olha, durante 1 ano e meio eu estou tomando o suco detox, todos os dias eu tomo, levo para a academia, onde eu malho todos os dias por causa da minha depressão. Então eu emagreci, pesava 120 quilos, já baixei para 58 quilos. Não foi o detox que emagreceu, foi? É exatamente isso que a gente precisa deixar claro. É que detox não é simplesmente tomar um suco. É uma mudança completa de estilo de vida. Então, não é uma prática que você faz de um dia para o outro e você tem resultado. Né? Então, não é só tomar o suco verde de manhã. É fazer o que a Rosimeire fez. É fazer o suco verde de manhã, mudar alguns outros hábitos alimentares que com certeza ela mexeu, né? É ir para academia e malhar também. Então, é um estilo de vida que o detox cabe dentro dele. Mas ele, único e exclusivamente, não vai oferecer nenhum milagre, né? Então, realmente, não foi só o suco verde que fez ela emagrecer. Com certeza foi uma série de outras coisas. Ele pode até ser um pontapé inicial, por exemplo. A pessoa vê o suco verde na televisão e fala assim, vou começar a tomar um suco verde porque eu vou emagrecer. E aí, às vezes, ela se empolga porque ela se sente melhor tomando suco verde e começa a fazer uma série de outras modificações sem sentir. Então, ele pode ser um pontapé inicial, mas ele nunca vai ser a fonte exclusiva de emagrecimento ou de algum resultado ou da detoxificação em si, de jeito nenhum. Tá, tem muito detox também já industrializado, né? Sim. Tanto em cápsulas, você já disse também, como o próprio preparado líquido, que às vezes você encontra em alguns estabelecimentos comerciais. Esse líquido, esse pronto, ele deve ser mais prejudicial do que você fazer o seu detox todos os dias em casa, não? Fermentação, aquela coisa. Enquanto nutricionista, Luíde, eu sempre vou defender o mais natural possível, né? Então, se a gente tem a possibilidade de pegar essas vitaminas e minerais direto do alimento, eu não vejo justificativa para poder utilizar o detox em pó, né? Se a gente pode fazer ele in natura. Então, claro que a primeira opção é sempre fazer ele in natura, mas a gente vê alguns produtos no mercado que são até produtos confiáveis, né, que dá pra gente utilizar no dia a dia, numa rotina mais corrida, por exemplo, num lanche da tarde que a pessoa não tem como ir em casa fazer um suco e às vezes o detox, esse pozinho acaba sendo melhor do que tomar um refrigerante, por exemplo, ou tomar um suco de caixinha. E aí ele compõe, ele tem na sua composição algumas vitaminas e minerais que vão fazer a estimulação desse processo. Então ele pode sim ser eficiente, depende da confiabilidade da marca que a gente está trabalhando, né? Que foi o que não foi exposto de forma mais evidente na reportagem que a gente viu no fim de semana. Bom, você pode fazer a sua pergunta, nós estamos falando como sempre de alimentação, de nutrição, estamos aí abordando detox, que foi alvo de uma matéria que você percebeu, a doutora Priscila Guimarães não concordou muito por se tratar de opiniões divergentes dos nutricionistas. Você pode dar a sua opinião, pode fazer o seu comentário, pode fazer a sua pergunta também através do WhatsApp no 3788288001, 3788288001. Vou para o intervalo comercial e eu volto rapidinho. Santana FM. Sociedade. 4h46, 4h46. Isso fica bom assim, ó. Fica bom quando vocês participam, interagem conosco, viu? Melhora muito mais a qualidade do programa e o nosso entrevistado, nosso convidado, que deixa lá o seu escritório, o seu consultório, seus atendimentos, para vir aqui falar conosco, sente a participação dele valorizada, viu? Então por isso que eu sempre peço a vocês que participem e façam suas perguntas aqui no programa. Então, tem aí o 3242-9696, a Paloma pergunta, passa ela pra Paloma, ela passa pra minha pergunta, ou no WhatsApp no 3788288001. Priscila, essa aqui não é necessariamente sobre detox, mas de repente pode servir. A dona Adriana diz que ela sofreu trombose, ela toma os medicamentos que o médico receitou, mas ela queria saber se na alimentação, se esse próprio suco, detox,
o que ela poderia utilizar. Gente, lembrando que aqui é uma orientação superficial que a doutora Priscila, não é uma consulta, então algo mais aprofundado, né? A gente obviamente convida você a procurá-la no consultório, né? Mesmo porque ela não pode consultar gratuitamente. Então, uma orientação, e aí você se interessando, marque com ela no consultório para ela poder fazer, né, um quadro mais completo, mais profissional até, né, Priscila? Sim, com certeza. Mas para poder dar uma orientada à dona Adriana quanto a ajudar a desinchar, porque o trombose dá inchaço, né? Foi trombose na perna. Principalmente membros inferiores, é comum acontecer. Adriana, obrigada pela pergunta. Realmente tem alguns alimentos sim que dá pra gente utilizar e melhorar essa questão do inchaço. Claro que a questão da trombose a gente tem que avaliar toda a questão circulatória, então o tratamento médico é imprescindível para poder manter esse paciente saudável, né, e para conseguir fazer essas organizações. Mas o inchaço a gente pode sim tentar diminuir com uma alimentação mais adequada, e a eliminação de algumas toxinas podem contribuir muito para isso, né? Então evitar o consumo dos alimentos industrializados, utilizar alguns chás que vão melhorar essa excreção de líquidos, né? Tipo o chá de cavalinha, por exemplo, o chá verde pode ajudar muito. Mas lembrando que essas condutas, Luiz, tem que estar dentro de toda uma programação, porque às vezes o paciente pode ser sensível a algum desses alimentos e a gente precisa fazer essa avaliação, Então, o consumo de frutas vermelhas também enriquece muito, tipo açaí, morango, as outras a gente o cranberry que a gente acha desidratado aqui em Itaúna para poder comprar. Então, essas frutas vermelhas podem ajudar muito. As próprias castanhas, porque vão ser fontes de selênio, e o selênio é um poderoso também, ele atua numa enzima do fígado específica para esse processo de detoxificação, então pode ajudar muito nessa eliminação de líquidos, né? Então, seriam mais esses alimentos que podem ajudar bastante. Muito bem. O Robson, um abraço. O Robson, nosso ouvinte assíduo lá de Divinópolis, é o nosso representante lá em Divinópolis. Ele fala para todo mundo pro Viário de Santana. E ele fala o seguinte aqui: todas as vezes que a esposa dele come queijo, ovo, produtos industrializados como salsicha ou bebe leite, ela passa mal. Diz que vomita muito. Ele quer saber o que pode estar acontecendo, se ela deve estar com alergia a alguma proteína, ou problema de estômago, não tem na proteína não, se ela está com algum problema de estômago ou pode ser alergia, e também se comum pode ser substituído pelo leite de soja. Boa tarde, Robson, obrigada pela pergunta também. Dessa forma superficial a gente não consegue chegar num diagnóstico, né? Se é realmente alguma alteração do estômago ou se é alguma sensibilidade ou alguma intolerância aos alimentos, até porque é um círculo de alimentos maior, né? Não são só o leite derivados ou só o ovo ou só os industrializados. Então a gente precisa fazer uma análise mais completa para poder tentar chegar a uma organização mais específica, né? E aí a gente tem testes de intolerância alimentar que apontam alimentos específicos para poder fazer essa intolerância, então a gente consegue eliminar esse diagnóstico, ou então um gastro, né? Um gastroenterologista para poder conseguir fazer um exame mais completo do estômago mesmo e ver se há alguma alteração estomacal. Mas pode ser as duas coisas, pode ser tanto alguma alteração gástrica quanto alguma alteração de intolerância mesmo a alguma proteína. Porque tem gente que tem alergia a ovo. Outros a leite, como é que chama? Alergia a leite? Pode ser alergia à lactose, que é o açúcar do leite, ou a caseína, que é a proteína do leite. Pois é. Aí, mas como ele colocou ovo, colocou leite e colocou salsicha, a salsicha embutida tem muita química, né? Muito conservante. Né? E é por isso que aí não dá pra gente fazer, porque quando às vezes o paciente chega e fala assim, uma coisa só. Quando eu como queijo, como leite, como requeijão, eu passo mal. Então a gente já mais ou menos consegue se organizar em torno de uma intolerância. Mas quando, não só da lactose, porque pode ser a proteína do leite também, que é a caseína. Mas quando são vários alimentos, aí a gente tem que avaliar mesmo, se não é o organismo que está com alguma deficiência, ou se são realmente esses alimentos que estão provocando esses vômitos frequentes. No caso aqui que ele pergunta se pode substituir o leite comum pelo leite de soja, já seria ele mesmo fazendo um teste, né? Porque se ela tomar o leite de soja e não se comportar mal fisicamente, com os mesmos problemas do leite comum, ele já vai ter uma referência também, né? Luiz, é que
Esses alimentos que normalmente causam alguma intolerância, causam intolerância porque eles têm na sua composição proteínas de um tamanho muito grande. Então, elas são difíceis de digerir e normalmente podem causar algum tipo de intolerância. A soja, assim como o leite, ela também tem uma proteína grande. Então, às vezes, ele vai substituir o leite completamente, vai começar a usar a soja todos os dias, e aí daqui um tempo vai estar intolerante à soja também. Então, o mais importante é ir fazendo rodízio com os alimentos. Então, hoje eu consumo leite de soja, aí a gente pode começar a entrar com os leites de vegetais, que é fácil de fazer em casa. Então, entra no dia seguinte com leite de coco, aí com leite de castanha, e depois volta com de soja de novo. Porque se a gente consumir um alimento todos os dias, o risco da gente gerar alguma intolerância a ele é maior. Ok, vamos ver aqui mais aqui via WhatsApp. Temos perguntas via WhatsApp. Qual seria uma alimentação correta para homens antes e depois da academia à noite? É o Bruno que está perguntando. Quer ficar malhado, rapaz? Isso. Na verdade, Luiz, é impossível a gente tratar de uma alimentação que seja correta para qualquer homem que malha à noite. Vai depender muito dos objetivos da pessoa, né? Se esse objetivo é mais de emagrecimento, ou se é de tonificação, ou de manutenção. E aí esses lanches vão ser diferentes de acordo com esses objetivos e com a própria demanda da pessoa mesmo, com a própria composição do dia. Porque às vezes tem gente que a gente lê muito em artigos da internet que as alimentações têm que ser mais proteína e que tem que ter whey protein antes, ou então tem que ser logo depois. Aí o pessoal quase morre, né? Porque já leva o whey na garrafinha e bate, já sai logo depois, porque se tomar 5 minutos depois não tem efeito. E a gente sabe que não é muito assim. A gente tem que avaliar o padrão proteico durante o dia todo. Então não adianta ter uma concentração de proteína só ali logo antes ou durante, logo depois do treino. Então isso vai depender muito da alimentação que aconteceu durante o dia todo para a gente intercalar esses pré-treinos e pós-treinos. Um histórico do sujeito. Exatamente. Ele não falou se ele está aqui para emagrecer, para ficar malhado, ficar fora robusto, é só para manter a saúde, né? E para quem quer algum resultado com atividade física, não dá para poder pensar só nas refeições antes e depois. A gente tem que pensar no dia todo. Uns falam, boa tarde, gostaria de saber o que devo colocar na água para lavar verduras que comemos cruas. Uns falam vinagre, é certo? Então, esse é um grande problema. É problema também? A Dona Maria está querendo a solução. Pois é. Eu falo que é um grande problema, Luiz, porque eu sempre tento pedir para os pacientes poder fazer as coisas o mais natural possível. Então, eu não gosto muito de ficar usando hipoclorito, que é a água sanitária, para poder fazer a sanitização de vegetais. A gente sabe quando a gente vai analisar isso microbiologicamente, então se a gente pegar o vegetal, deixar ele de molho na água sanitária ou deixar ele de molho no vinagre e levar isso para um laboratório para poder analisar, a gente sabe que a água sanitária é mais eficiente, mas ela deixa resíduo também. Então a minha grande preocupação é esses resíduos que são ficam, químicos. E que a gente acaba consumindo. Então, quando eu oriento os pacientes a fazer essa higienização, eu sempre peço para poder fazer com vinagre. Eu sei que ele não é a forma mais eficiente de se fazer, mas ele tem uma correlação positiva também com a destruição desses micro-organismos, de ovos, de larvas, né, que podem estar nesses alimentos, e pelo menos ele não prejudica tanto o funcionamento do organismo, né? Se for vinagre de maçã, por exemplo, a gente pode utilizar ele até como uma melhora de digestão. Então, eu sempre peço vinagre e para poder lavar bem, com bucha, sabão e bastante água corrente pra gente. Mas já lavar com bucha e sabão já tá bom, não tá não? Muitas vezes vinagre? Não retira. Porque os organismos são muito pequenininhos, né? Eles são microscópicos. Aí o vinagre é para matar. O vinagre é para poder matar. Ah, tá. Me suscitou aqui uma lembrança sobre alimentação. É verdade que não pode se temperar tomate com limão? Que juntos ambos liberam uma toxina, a combinação. Depois você dá uma olhadinha nisso. Eu li isso aí que fala que não pode se temperar tomate. Sabe esses livros de saúde, de combinações de verduras e legumes? Proíbem tomate com limão porque libera uma toxina. Depois você procura ver lá para falar para gente. Hoje não vejo com alguma correlação, mas vou procurar para gente. Se houver também eu já estou morto, porque eu vivo comendo isso. Não vai mudar muito não. Deixa eu ver aqui outra pergunta no WhatsApp, no 3782288001. Tá vendo? Quando o programa as pessoas participam, o tempo voa. Então nós só nós dois falando e olhando aqui pro tempo, e vamos calcular para ver se dá. O que tem que estender a pergunta para poder fazer a coisa acontecer. Boa tarde, Luíde. Pergunte à doutora, por favor,
Quais os alimentos ajudam no processo de depressão? Eu faço tratamento há mais ou menos 2 anos e por esta semana estou retirando medicação. Faz isso não, filha, pelo amor de Deus, viu? Experiência própria. Procure lá, eu vou entrar aqui no seu, mas não faça isso, tá? Sem a sua orientação médica, não deixe de fazer terapia, porque senão isso vai passar por um outro processo. Eu estou te falando e lhe pedindo em experiência própria, tá? Porque quando a pessoa fala, estou retirando a medicação, às vezes o faz de livre e espontânea vontade, achando que não vai ser o maior erro que você vai cometer na sua vida, tá? Procure o seu psicólogo, o seu psiquiatra e vá fazer terapia. Não te conto e nem te quero te contar. Então, mas ela disse que vai tirar os medicamentos. Então, alguns alimentos ou sucos que possam me ajudar, olha aí, ela quer substituir, pelo que a gente percebe, sim, os medicamentos da depressão. O cará é um alimento que purifica o sangue, por exemplo. Tá aqui fazendo um comentário. Ela não citou nome não. Não deixa eu falar. Essa questão da depressão realmente é muito delicada, e aí é como o Luigi falou, essa retirada de medicação tem que ser feita com uma assessoria médica mesmo, pra gente não meter os pés pelas mãos. Tem alguns alimentos sim que podem ajudar no processo, para poder manter o organismo com um bem-estar melhor, que vão ser os alimentos que são ricos num aminoácido que chama triptofano. Esse triptofano, ele é um aminoácido que quando ele entra no nosso organismo, ele vai ser um precursor, né? Então ele que vai ajudar a formar um hormônio no cérebro da gente, que é o hormônio do bem-estar, que é a serotonina. Então é o que a gente fala que é o hormônio do bem-estar do chocolate, por exemplo. Por ser rico em triptofano, ele acaba melhorando essa secreção. Então tem um trio de alimentos que eu gosto de utilizar muito com os pacientes e que funciona muito bem, que é a banana, que é rica em triptofano, o cacau, mas o cacau em pó mesmo, cacau puro. Então a gente consegue encontrar ele em casa de produto natural, a granel, e a aveia. Então são esses 3 alimentos. Faz uma vitamina? São mais ricos e que ajudam a gente bastante a melhorar esse processo. Claro que a gente não pode utilizar eles de forma isolada, então tenta utilizar eles 3 vezes no dia. Bota a banana no café da manhã, bota o cacau no meio do dia, a aveia antes de dormir, pra gente ter esse estímulo do triptofano várias vezes ao dia, não uma vez só. Mas que não vai substituir a medicação. Não vai substituir a medicação. Só dá uma sensação de tranquilidade. Ajuda a manter esses níveis de serotonina mais eficientes, mas não fazem o mesmo efeito que a medicação. Pois é, Michele. Você teve 2 conselhos, um médico e um pessoal. Minha querida, não largue os seus medicamentos, vai ser a pior coisa que você vai fazer, sem você dar uma sequência a um atendimento terapêutico com o seu psiquiatra, porque às vezes, muitas vezes, essa turma de depressão contágio, e obviamente você deve saber, o médico vai lá e receita. Se for o seu caso, você pode dar um ok só, tá, Mi? Receita o ansiolítico, né? E o Rivotril, né? E a pessoa fica aí anos e anos tomando Rivotril e um ansiolítico qualquer. E aí os efeitos se tornam habituais. Sim. Não é? A pessoa não vê tanto efeito e acha que não está resolvendo o problema e fala, eu vou largar isso, não vou tomar mais. É por isso que o acompanhamento tem que ser de perto, né, Luiz? E aí começam outras crises, aí começam outros problemas. Você está também depressiva, filha? Você entrou correndo aí? O que foi? Não? Você quer falar comigo? Fala. É que eu só vou atrasar um pouquinho pro Tribuna Livre, tá. Eu vou começar o teatro da sua Sim, senhor, depois eu corto o seu pagamento, fique à vontade. Então, Michele, deu um ok, que eu tô achando que é a situação dela. Sim. Né? Então, eu tô te falando de experiência pessoal e particular. Não faça isso. Procure lá o psiquiatra, procure o psicólogo, terapia e medicamento. Senão, a coisa piora. E às vezes realmente já pode estar na fase de retirada, né? Só é preciso que o médico faça esse acompanhamento para que a retirada seja gradativa, né? Para que os sintomas não voltem. Exatamente, né? Todo mundo quer você sorridente e cantante, tá bom? Bom, 17h01, 17h01, daqui a pouquinho já tem o nosso tribunal. Ela tá digitando, vou esperar aqui rapidinho, de repente ela quer comentar alguma coisa aqui, mas você que está nos acompanhando, aí faça como os demais ouvintes,
participando conosco do programa, você colabora para o bom desenvolvimento, né? A nossa entrevistada faz as perguntas, você tem dúvidas esclarecidas e aí todo mundo fica feliz. Diz ela aqui, na minha situação, a medicação está sendo retirada por profissionais. Aleluia. Que ótimo. Amém. Menos mal, né? Então, introduz os alimentos que pode ajudar muitos profissionais nessa retirada e a você mesma se sentir melhor durante a retirada. Tá vendo, gente? É isso aí. Ó, 17:02, obrigado, Priscila. Agora, deixa eu ver agora, Priscila, agora só dia 27, né, Priscila? Isso. Hoje são 13, dia 27. Priscila volta. Você não tinha mudado um exame aí? Você tem exame. Gente, não esqueça, pode mandar pergunta para Priscila, a nutricionista grávida, não é? É verdade. Naquele momento, a nutricionista grávida e as minhas experiências, não é, sobre alimentação. Então, você que está gestando... 27, né? Você que é grávida, tem dúvidas sobre alimentação, de repente comeu alguma coisa e não fez bem, tá com a sensação de lamber um pé de jaca, enfim, quer saber alguma coisa, pode mandar a sua pergunta também para Priscila, que agora mais do que nunca, como diz o Faustão, ela tem experiência própria. Com propriedade, né? Agora dá pra falar, né, Luiz? Sobre o que são mitos e verdades na alimentação da grávida. Obrigado, Priscila. Obrigada, Luiz, obrigada aos ouvintes. Ok, são 17:03, nós voltamos daqui a pouquinho com nossa sequência. Na FM.